Olá, bom dia, seja bem-vindo. Começa agora o Notícias de Jacareí e aqui você fica bem informado sobre os principais acontecimentos da nossa cidade. Segundo a última atualização da Prefeitura, divulgada na tarde de ontem, até o momento temos 853 casos confirmados de Covid-19 aqui no município. Eram 781 na sexta-feira, um aumento considerável, aí são mais de 72 casos só durante o final de semana. Ainda aguardam o resultado do exame 829 casos suspeitos e já se recuperaram, notícia boa, 548 pessoas. Agora falando sobre a distribuição desses casos. O mapeamento feito pela Prefeitura mostra que o bairro Jardim Santa Maria continua no primeiro lugar da lista, com 50 casos confirmados de Covid-19. Seguido aí do Parque dos Príncipes, com 38 casos, e em terceiro lugar, o Parque Meia Lua, com 37 confirmações. E como todo o Vale do Paraíba, Jacareí permanece ainda na fase laranja do mapa de flexibilização do governo do estado de São Paulo. No fim da tarde de ontem, nós conversamos com o prefeito Isaías Santana, que nos explica por que Jacareí não avançou na flexibilização. A classificação é decorrência da situação do Vale, Litoral, Serra da Mantiqueira e o Vale Histórico. E na região como um todo, nós não evoluímos o suficiente para a mudança de faixa. Embora as cidades próximas, em especial aí Mogi das Cruzes e também a Baixada Santista, tenham evoluído. E nós, se considerássemos apenas o litoral, Jacareí, essas cidades mais próximas aqui, nessa franja entre a Grande São Paulo e o litoral e o litoral santista, nós também teríamos condições. Mas quando juntamos Taubaté, Guará, Lorena, onde hoje o estágio está, como estava em Jacareí há 15 dias atrás, puxou a região para baixo. A cor de cada região do mapa é determinada por uma série de critérios, entre eles a taxa de ocupação de UTIs e o total de leitos a cada 100 mil habitantes. Esses indicadores são avaliados junto com dados de mortes, casos de internações por Covid-19, isso para determinar a fase em que se encontra cada região. No Vale isso nunca foi problema, sempre nós tivemos abaixo de 65% dos leitos efetivamente utilizados. Mas como houve um crescimento das internações na última semana, em especial do dia 3 de julho para cá, esses números impediram o avanço de fase. Veja que se a classificação tivesse ocorrido no final de semana do dia 2, nós iríamos para a fase amarela. Os dados todos garantiam isso já na fase amarela. Mas, do dia 3 para cá, nós tivemos sim uma queda, sobretudo porque aumentou o número de internações em Taubaté, Guará e Cruzeiro. E ao aumentar o número de internações, também houve um aumento de falecimentos. E os números, eles são divulgados pelo governo do estado no site cead.com e geralmente eles são diferentes dos dados da Secretaria de Saúde aqui do nosso município. E o prefeito explica por que existe essa divergência. Nós temos 4 fontes diversas de alimentação desses dados. 2 delas alimentam diretamente na vigilância do município. A rede pública municipal e a rede privada municipal de Jacareí. Então, a rede hospitalar de Jacareí alimenta primeiro as informações na vigilância de Jacareí e Jacareí envia para o governo do estado. Porém, a rede pública fora de Jacareí, e nós temos muitos jacareenses que, por razões de convênio ou porque trabalham, são eventualmente atendidos em São José ou nas cidades vizinhas, e a rede privada indicam esses dados, apresentam esses dados diretamente na vigilância do Estado. E depois a vigilância do Estado é que remete para a vigilância municipal. Então, sempre haverá aí uma diferença em questões de dias de uma para a outra. E a do Estado sempre maior, porque recebe de todas as regiões. E segundo o decreto publicado ontem, o horário do comércio também sofrerá alterações a partir de hoje, passando a funcionar então durante 8 horas nos dias úteis e ficarão fechados aos finais de semana.
horário de funcionamento do comércio sempre foi entendido como uma matéria de competência do município. Diante disso, e sabendo também que as 4 horas força um pouco, faz pressão sobre o transporte coletivo e gera uma aglomeração, porque é um período bastante resumido, e a pedido dos próprios comerciantes da cidade, nós vamos, a partir de amanhã, funcionar na mesma regra de São José e Taubaté, de segunda a sexta, 8 horas. E os setores vão definir a hora de acordo com a conveniência, mas 8 horas por dia de segunda a sexta. Em compensação, no sábado nós vamos fazer o esforço de evitar a aglomeração, o esforço de evitar que as pessoas estejam nas ruas ou estejam muito tempo em estabelecimentos comerciais. E uma outra mudança importante é que o governo do estado resolveu entender que cursos livres, vale de idioma, de informática, que tem pequenas salas, que não tem muita aglomeração, devem ser enquadrados como serviços. E serviços é possível na fase que estamos, na fase laranja, com os protocolos adequados que já foram divulgados. Importante, então, sempre lembrar que se você precisa sair, use a máscara, seja consciente para a gente conseguir vencer essa fase tão difícil, né? Mudando agora de assunto, a gente confere um pouco do trabalho realizado pelos vereadores aqui na Câmara Municipal. Primeiro destaque de hoje do vereador Fernando da Ótica, do Republicanos. Ele faz requerimento ao 41º Batalhão da Polícia Militar, pedindo intensificação das rondas ostensivas lá no bairro Jardim Santa Marina. Segundo o vereador, tem faltado essa questão das rondas para os munícipes se sentirem mais seguros. Próximo destaque de hoje do vereador Juarez Araújo, do PSD. Ele faz requerimento à EDP Brasil, solicitando poda de árvore no bairro Jardim Santo Antônio da Boa Vista. Segundo ele, a árvore tem atrapalhado aí a fiação, podendo ocasionar acidentes. Mais informações sobre o Poder Legislativo você acompanha no jacareí.sp.leg.br. E as inscrições para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, o ProUni, foram abertas ontem e vão até sexta-feira. A iniciativa do governo federal oferece bolsas de estudo em instituições de ensino superior privadas. Os interessados devem acessar o portal do ProUni e consultar as bolsas e cursos disponíveis. No site é possível buscar por instituição, município e também área de estudo. A divulgação do resultado da primeira chamada será no dia 21 de julho. A comprovação de informações da primeira chamada até o dia 28 deste mês. E o resultado da segunda chamada lá no comecinho do mês de agosto, no dia 4 de agosto. Então corre até sexta-feira, prazo aí para inscrição no ProUni. O Senado analisa propostas que regulamentam o trabalho em casa. Além de regular o teletrabalho, a medida provisória prevê antecipação de férias e feriados, concessão de férias coletivas, e isso tudo pode ser votado ainda essa semana. Eu tenho uma bebê de 1 ano, que fez 1 ano agora, a Maria Rosa. E desde meados de março que a gente está vivendo toda essa confusão com a pandemia no mundo, nossa vida e no trabalho também, né? Aí eu comecei a trabalhar de home office nessa época e tem sido extremamente complicado, difícil, desesperador. A gente não tem um escritório no apartamento. Hoje eu trabalho no quarto da minha filha, basicamente sentada na poltrona de amamentação, com o laptop, e meu marido no quarto, nosso quarto, super improvisado também. Juliana não foi a única pega de surpresa com o teletrabalho. Com a política de isolamento social, a prática deixou de ser uma exceção para se tornar uma realidade em muitas casas. O teletrabalho é a ausência física do empregado no local de produção ou na central da atividade econômica de seu empregador, que através de novos meios tecnológicos, como internet, computador, WhatsApp, ele pode desenvolver a sua atividade laboral fora do estabelecimento do empregador.
Desde 2017, com a reforma trabalhista, que a CLT já tem regras sobre o teletrabalho. Agora, com o cenário atual, foi preciso ir além. Com o decreto que reconheceu o estado de calamidade pública, veio também a autorização para o trabalho virtual. Logo em seguida, foi publicada a medida provisória 927, que cria algumas regras novas para o teletrabalho. Ela, por exemplo, dispensa o intervalo de 15 dias e o aditivo contratual para transformar uma jornada presencial em teletrabalho. Também está no Senado um projeto do senador Contarato que cria novas obrigações ao empregador para um ambiente adequado do home office. Quando o assunto é estrutura para o empregado trabalhar em casa, a CLT define que a compra e manutenção do equipamento, assim como o reembolso pelas despesas do trabalho remoto, devem ser acertadas em contrato escrito. Já o projeto que está em tramitação no Senado vai além e determina que o empregador deve fornecer equipamento e estrutura em regime de comodato e reembolsar o empregado pelas despesas com energia elétrica, telefonia e internet. A medida provisória 927, publicada logo no início da pandemia, também diz que o equipamento tecnológico deve ser disponibilizado apenas quando o empregado não possuir infraestrutura adequada. O projeto estabelece que o teletrabalho deve obedecer às regras já existentes na CLT em relação ao controle de jornada. Atualmente, o home office está liberado desse controle. O projeto de lei ele busca alterar principalmente o artigo 62.3, buscando uma maneira de controle da jornada para que não se torne uma jornada excessiva e que também não trate o empregado como um ser que está ali só trabalhando, que tire o direito à desconexão do trabalho, e também trata de uma maneira mais assertiva o artigo 75 e quais são os elementos que para trazer a manutenção, a estrutura, a infraestrutura que é fornecida ao empregado para que ele possa continuar utilizando e continuar realizando o seu trabalho da melhor maneira possível. E olha só uma notícia boa, o governo do estado de São Paulo abriu inscrições para voluntários da vacina contra a Covid-19. Foi lançada ontem uma plataforma para inscrição de voluntários que queiram participar dos testes da vacina contra o novo coronavírus, que está sendo desenvolvida por um laboratório chinês. Inicialmente, só poderão se inscrever profissionais da saúde que ainda não tiveram a doença e que atuam diretamente com pacientes com Covid-19. Nessa plataforma, os interessados precisam preencher um questionário para saber se tem ali o perfil necessário para participar dos testes. As inscrições podem ser feitas por meio do portal www.saopaulo.sp.gov/coronavírus/vacina. Notícia boa, né? E o governo federal editou o decreto que amplia o prazo do programa que permite a redução de jornada e salário e também a suspensão de contratos de trabalho. Segundo o documento publicado hoje no Diário Oficial da União, fica permitida a redução da jornada e do salário por mais 30 dias, completando aí 4 meses, 120 dias, desde que a medida foi anunciada. Para a suspensão dos contratos, o prazo também foi ampliado em 60 dias e também passa a completar, no total, 4 meses. De acordo com o Ministério da Economia, mais de 12 milhões de contratos já foram assinados desde a implantação do benefício emergencial para a preservação do emprego. E com o surgimento do novo coronavírus, a Casa de Passagem, que oferece abrigo para pessoas em situação de rua, passou a adotar medidas sanitárias e de distanciamento social. A Casa de Passagem de Jacareí é um lar acolhedor para pessoas carentes em situação de rua. A casa recebe migrantes que chegam à cidade e pessoas naturais do município, que necessitam de amparo, especialmente com a chegada do inverno. O Delvair é natural de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e há 2 meses frequenta a Casa de Passagem. Ele trabalha com artesanato, produzindo tapetes e se diz feliz com sua estadia na casa. Aqui, graças a Deus, é tranquilo, né? Tem esse trabalho que eu faço com artesanato, eu faço também, toco um pouco de violão. A casa tem grande espaço interno e conta com capacidade de receber até 80 pessoas.
Porém, com o surgimento do coronavírus, novas medidas de convívio foram implementadas. A pandemia do novo coronavírus, bem como somada à chegada do inverno, tem provocado mudanças aqui na Casa de Passagem de Jacareí. A casa, que tem como objetivo acolher pessoas em situação de rua, adotou medidas de distanciamento, bem como orientação para seus frequentadores sobre a Covid-19. Nós ampliamos a limpeza, a higienização dessa casa, ampliamos, reorganizamos, fortalecemos também em termos de equipamento de proteção individual. Nós temos máscaras, álcool em gel, luvas suficientes, tanto para os trabalhadores aqui da casa, os servidores públicos, quanto para os usuários. Referente ao distanciamento, na sala de convivência nós temos o distanciamento necessário de 1,5 metro. Os refeitórios aqui da casa, nós estamos fazendo revezamento no horário de refeição. Durante os períodos mais frios, a casa recebe maior procura. Nesta fase do ano, a Secretaria de Assistência Social realiza a Operação Inverno, que tem o intuito de ofertar abrigo na Casa de Passagem. Através do serviço especializado de abordagem social, ele está nas ruas da cidade, então ele vai fazer abordagem para essas pessoas que estão em situação de rua e vai ofertar o serviço. Então ele oferta o serviço, nós temos carros que deslocam essa pessoa que está nas praças, que está até a Casa de Passagem, aquele acolhido pela equipe, né? E para os cuidados básicos de saúde, de higiene, de alimentação, de pernoite, de banho. A gente trabalha com campanhas informativas na cidade, dizendo que a Casa de Passagem é um espaço seguro e protegido para a população em situação de rua. Que nós fizemos toda uma reprogramação, todo um cuidado para acolher esse público. Então, eles podem vir acessar no caso de necessidade. E uma última notícia, a EJA, Educação de Jovens e Adultos, que atende pessoas que não concluíram a 4ª série, o atual 5º ano do ensino fundamental e queiram aprender a ler e a escrever, já podem solicitar a matrícula para começar a estudar. Para se inscrever, é preciso entrar em contato com a escola municipal que oferece o serviço. Isso você consegue ligando nas próprias escolas ou na Secretaria também de Educação aqui da cidade. Aí é preciso informar o nome completo, a data de nascimento e também o telefone. E a gente fica por aqui, lembrando que mais informações sobre o Poder Legislativo você confere em nosso site e as atualizações sobre o novo coronavírus você acompanha no portal de informações da Prefeitura. Amanhã tem sessão ordinária ao vivo a partir das 9 horas da manhã e a gente se vê na quinta-feira. Boa tarde para você.